Tive muitos pedidos para falar sobre esse assunto, então hoje eu vou trazer para vocês a relação entre os irmãos dentro da visão das constelações familiares. Olha só. Então vamos ver aqui algumas dinâmicas que interferem diretamente na relação entre os irmãos. Então aqui vocês estão vendo uma família, né? Os pais e os filhos. Tanto faz o sexo aqui, é indiferente, tá bom? Então, o que é importante você entender com relação a irmãos dentro da visão das constelações familiares sistêmicas? Toda a dinâmica que ocorre aqui entre o pai e a mãe vai interferir diretamente na vida dos irmãos, de um jeito ou de outro. Então, é muito interessante ver o quanto os irmãos reproduzem essa dinâmica oculta ou não oculta vivida pelos pais. Então, vamos dar alguns exemplos. Vamos dizer, então, que esse pai, ele, quando nasceu, ele tinha um gêmeo dentro da barriga da mãe. Então, aqui eu vou representar esse gêmeo. E ninguém soube que existia um gêmeo, porque foram lá nos primeiros dias de gravidez, a mãe ainda nem sabia que estava grávida, e esse irmão gêmeo evaneceu, ou seja, não conseguiu sobreviver. Só que a alma desse pai reconhece a alma desse irmão. E esse pai, então, fica ligado nesse irmão, na alma. Ele segue a vida, casa, tem filhos e tudo mais, mas a alma dele continua aqui e permanece ligada nesse irmão. Quando ele faz isso, ele fica indisponível para os filhos, para a esposa, porque ele tá aqui, ó, conectado aqui, nesse gêmeo dele. E aí todas as implicações que existem em ser gêmeos, aí no meu canal vocês vão achar um vídeo específico sobre isso. Mas o que importa aqui é perceber que ele não tem uma disponibilidade para a família, porque ele está preso aqui no gêmeo dele. Um desses filhos pode se ligar a esse tio excluído, que não foi visto pelo clã, não foi visto pelo pai e pela mãe deste pai, ou seja, pelos avós dessa criança, né? Eles também não viram esse filho. Então, esse filho, ele vira um excluído, ele não tem nome, ele não é um filho não nascido. Muitas vezes a pessoa fala, tive um aborto, né? É assim que normalmente se refere a aborto. Esse irmão, então, esse filho desse homem, né? Dos 3 irmãos, foi o que se ligou a esse tio, que não foi visto, que, portanto, está excluído do clã. Para honrar esse tio, para que esse tio seja visto e incluído novamente no clã, este filho aqui pode também desejar morrer. Mas ele vai se matar? Não. Ele pode desenvolver um processo bulímico, ele pode desenvolver uma anorexia, ele pode ter um transtorno bipolar, ele pode ter um desejo mesmo de sumir. Ele pode se relacionar com drogas, enfim, ter uma depressão, porque de alguma forma ele está ligado a essa exclusão aqui. Enquanto esse irmão não for incluído, ele permanece aqui leal, porque ele faz parte desse mesmo sistema. Então é um irmão que para os outros irmãos está sempre alheio, nunca está junto, se isola, enfim, tem uma série de comportamentos que ninguém entende, mas ele faz isso por lealdade ao sistema. Esse é um exemplo, ok? Um outro exemplo, digamos que essa mãe, essa mulher aqui, essa mãe, ela teve um grande amor aqui atrás. Ela tinha um amor aqui, que foi um amor não permitido. Os pais dela
não permitiram que ela se relacionasse com esse homem. Isso também faz dela uma pessoa indisponível, porque ela tá aqui, cria os filhos e tudo mais, mas a alma dela tá aqui. E essa tristeza, esse amor interrompido que houve aqui, pode causar em algum dos filhos uma ligação. Então esse filho aqui, ele enxerga essa relação que não foi possível acontecer. Ele de alguma forma é leal a essa mãe e ao amor que ela sentia e que ela não realizou. Pode acontecer desse filho ter uma raiva do pai biológico, porque ele vai em defesa da mãe. É como se o pai atrapalhasse que a mãe realizasse esse sonho dela de estar feliz com outra pessoa. E aí tem aquela relação de pai e filho que ninguém entende por que não é boa, por que né, o pai foi o mesmo pai, enfim, deu a mesma educação, o mesmo carinho, a mesma atenção, e esse filho especificamente não se relaciona bem com esse pai de jeito nenhum. Então, uma das hipóteses, entre tantas, é claro, seria isso, tá? Então, voltamos aqui para vocês continuarem entendendo. Digamos que esse pai, lá antes de casar com esta mulher, ou até mesmo durante o casamento, houve uma traição, e ele teve um filho fora do casamento. E esse filho não foi reconhecido, não foi visto, não recebeu o nome desse pai, não foi assumido. Esse filho se torna um excluído. Ele fica excluído do sistema, assim como a mãe dele, né? Embora a mãe não seja do sistema, ela também se exclui de toda a relação com esse homem aqui, que não deu a menor assistência. Um dos filhos pode se relacionar e se ligar a esse irmão excluído. E isso é muito comum. Isso acontece com enorme frequência. A gente vê muito em constelação filhos fora do casamento que não foram vistos. Então, ele quer esse irmão incluído, porque é um irmão dele. Um irmão, ele quer incluído. Como esse irmão está excluído, esse que está aqui incluído no sistema também vai se excluir. Também pode desenvolver uma raiva do pai. Ok? Por uma dinâmica oculta aqui, que o pai escolheu por não revelar, por não assumir, muitas vezes para não perder a família aqui que ele criou, né? Ele deixa esse filho órfão de pai e algum dano isso vai causar no sistema. Nunca fica impune, nunca fica em vão, sempre vai ter uma consequência. Isso não é um castigo, é uma consequência. Como tudo que a gente faz tem consequência, né? Então aqui também tem uma consequência. Então esse filho, por amor ao irmão, de alguma forma também se exclui. Se exclui do convívio, se exclui da relação com o pai, tem um desejo de morte também, enfim. Pode estar toda hora atrair acidentes para poder chamar atenção para que esse irmão seja visto e incluído. Ok? Outro exemplo. Há um processo de sucessão de empresa. Esse pai criou uma empresa e ele quer deixar a empresa para os filhos. Então, digamos que aqui tem o número 1, o número 2 e o número 3. E ele escolheu para herdar a empresa o número 3, para ficar aqui ao lado dele. Mas ele não consultou o número 1 nem o número 2. Isso vai gerar um emaranhamento entre os irmãos. Porque um irmão, o que veio primeiro, ele é um pouquinho maior que o segundo, que é um pouquinho maior que o terceiro. Então, não houve aqui um respeito à ordem, onde esse pai falasse, filho ou filha, você gostaria de assumir, você acha que você tem condições, etc, etc, te interessa? Ah, não me interessa. Filho, filha, mesma coisa, não me interessa. Filho, eu me interesso. Aí, tudo bem. Aí foi respeitada aqui uma hierarquia que também existe
não como é de pai para filho, é lógico, mas a ordem dos filhos, né? Quando isso não é respeitado, começa uma guerra entre os irmãos. Os irmãos começam a se degladiar. Às vezes nem tinham interesse na empresa, esses outros dois, nem queriam mesmo, mas eles queriam ter sido vistos, queriam ter podido dizer que não. E aí não puderam dizer que não. Então, há uma briga entre os irmãos. Uma outra coisa que acontece muito é, digamos que entre os irmãos aqui, houveram abortos, né? Então, aqui antes do primeiro teve um aborto espontâneo, que seja, né? E aqui houve um aborto. Então, o que acontece? Esses abortos que não são vistos, quando eu chamo de vistos, é incluídos. Ah, esse aqui é um filho não nascido, eu não sei o sexo, mas se fosse mulher ia chamar Patrícia, se fosse homem ia chamar João, né? Ah, esse aqui eu já sei o sexo, é um filho não nascido, que ia chamar Pedro. Exemplo. Isso é um jeito de incluir os filhos. Mas antigamente, até agora, muita gente nem sabe disso. Isso é uma teoria recentemente nova aqui, né? E alguns países da Europa já fazem registro de filhos não nascidos. Mas aqui ainda está muito longe desse processo. Então, o que acontece? Essa mãe teve essa criança que não nasceu e teve essa criança que chama de primeiro. Ela chama essa criança de primeiro, né? Essa criança já nasce com uma sensação de que ela não está no lugar dela. Tem algo errado aqui. Claro, porque ela é segunda, né? Essa criança é chamada de segunda, quando na verdade ela é terceira. E essa criança é chamada de quarta, quando na verdade ela é quinta. Então, quando esses irmãos não nascidos estão aqui nesse clã, não são vistos, é muito comum, né, que haja uma identificação, por exemplo, né, de que os filhos fiquem olhando para os irmãos não nascidos. E há muitas vezes uma relação de raiva da mãe, amor e ódio com essa mãe, por não ter permitido que os irmãos nascessem, porque a alma não entende, né, que não nasceu, foi um aborto espontâneo, ou até quando não foi um aborto espontâneo, a criança que nasceu fica com um pouco de raiva da mãe, é uma relação de amor e ódio. Se for gêmeo, então piora um pouco a situação. Então, se aqui era gêmeo, né, esse aqui tem uma vontade de deitar do lado e ficar como ele ficava na barriga da mãe, junto com o irmão. E aqui também. Então, aí você tem, por exemplo, dois irmãos aqui depressivos, antissociais, que não tem alegria na vida, e um irmão aqui que se sente perdido, porque ele também não foi visto, né? Porque a alma da mãe está sempre ligada aos filhos não nascidos. E muitas vezes a do pai também. Então, a mãe pode estar aqui, o pai pode estar aqui, por exemplo, e os filhos nascidos se sentem não vistos, assim como os filhos não nascidos. Então, aqui são alguns exemplos para vocês entenderem o quanto a dinâmica entre os pais interfere na relação dos irmãos. Se, por exemplo, esse pai aqui, ele é alcoólatra, ele está completamente ligado ao pai dele. A gente sabe que o alcoolismo, na visão sistêmica das constelações, é uma ligação com o pai, que às vezes é uma ligação com o avô, às vezes com o bisavô, e assim vai, né? Então, o que acontece? Quando esse filho não se sente visto, ele bebe para brindar com o pai. E esse aqui provavelmente também é alcoólatra, não se sentiu visto, também bebe para brindar com o pai, e assim sucessivamente. Então, esse filho alcoólatra, ele não está disponível para ninguém, porque ele está aqui esperando ser visto pelo pai dele. Que também não estava disponível, porque ficou aqui esperando ser visto pelo pai dele. Que também não estava disponível, porque ficou assim, nessa postura, esperando ser visto pelo pai dele. Isso torna
esses homens indisponíveis à família. Provavelmente, 1, 2 ou 3 filhos vão se identificar e também vão ficar aqui, ó, esperando serem vistos pelo pai. Esperando que esse pai os veja, os reconheça. E esse movimento de espera pode durar a vida inteira. Inclusive, os 3 podem desenvolver alcoolismo também para brindar com o pai, que não estava disponível. Claro que quando eles crescem, eles também não estarão disponíveis para os relacionamentos deles. Como é que a gente resolve isso? Na constelação familiar. Aonde é possível trazer para esse filho, através, por exemplo, desse daqui, digamos que era um antepassado que tinha amor para dar, vamos dizer assim, né? A gente consegue, através desse antepassado aqui, que era o pai, avô, bisavô, que ele entregue o amor para esse filho, que esse filho entregue o amor para esse filho, e assim sucessivamente, até que esse pai possa enxergar os filhos que ele até hoje não tinha visto, não importa a idade desses filhos. Quando esse pai enxerga os filhos e o amor vem lá da fonte ou lá de um antepassado que tinha amor para dar, esses filhos se sentem abastecidos e podem ir para a vida. E aí eles podem, inclusive, se enxergar um ao outro, que também nunca tinham se visto, porque estavam esperando que esse pai os validasse. Então, tudo isso para vocês entenderem o quanto as dinâmicas que acontecem entre os irmãos estão relacionadas diretamente com as dinâmicas que acontecem entre o casal, o pai e a mãe. Ok? Espero que tenha sido claro para vocês. São muitos exemplos possíveis de dar, muitas coisas mesmo, mas acho que já deu para entender que para você observar e tentar começar a perceber o que acontece entre irmãos que não se dão bem, provavelmente, muito provavelmente, tem uma relação direta à dinâmica dos pais. Espero que tenha sido claro, bom para vocês e que a gente então se encontre para falar de novos temas. Obrigada, até a próxima.